Hola, ¿qué tal? Buenos dias, estão tranquilos? Amores, hoje a maestra vai iniciar comentando a atividade semanal e no próximo vídeo a gente vai iniciar com a última classe da apostila 2. É uma classe bem facinho e muito importante, tá? Mas antes da gente iniciar, então, eu vou comentar a atividade semanal. Bom, a atividade semanal, semana passada eu tive problema com o quiz, tá? A maestra criou o quiz e aí assim, ele considerava a resposta, depois não considerava, não sei o que aconteceu. Então, assim, como ficava muito em cima para eu refazer o quiz, eu achei melhor então criar em forma de pergunta. Então, eu criei essa atividade: escriba 5 frases em espanhol e não olvides de utilizar os adjetivos e os deportes que hemos visto nesta classe. Só que eu arrumei aí, porque na hora que a maestra foi escrever, onde está escrito deportes, eu acabei colocando. Eu não sei se eu coloquei eu acho, eu não me lembro, tá? Porque eu editei esse documento assim que a Bia me alertou, eu editei. Eu não sei se estava escrito, se na hora que eu fui escrever, eu escrevi profissões ou estabelecimentos comerciais. Não me lembro mais. Porque a gente está trabalhando tanto vocabulário, né? Tipos de vocabulários de uma classe para outra. E aí eu não lembro, eu sei que assim que eu vi que estava errado, que a Bia me falou, a mestra foi e arrumou para deportes, tá? Mas isso não significa que eu não aceitei as atividades de quem tinha feito que não fosse deportes, não. Então, todo mundo que fez a atividade e fez a frase corretamente, eu aceitei, inclusive eu mandei já alguns comentários para cada um no individual. O que era importante? Que a frase estivesse bem construída, que a frase estivesse bien hecha, ou seja, que o adjetivo estivesse calificando ao substantivo. Então, independente se usou deportes, profissões ou estabelecimento comercial, haveria que haver um adjetivo calificando a esse substantivo, tá? Então, tinha que ter essa sequência a frase. Agora, quem percebeu que a maestra colocou referente ao que a gente viu na classe, fez sobre o deporte, tá tranquilo, porque a gente precisava, sim, conseguir fazer, né, conseguir entender, memorizar as palavras referentes aos deportes, tranquilos? Então, assim, eu vou abrir algumas atividades, mas para que a gente possa entender, tá? Então, vamos abrir aqui do Tiago, né? Olha lá, o Tiago colocou: tênis é um deporte muito divertido, correto? Divertido califica a tênis, tá? Beisebol é muito famoso nos Estados Unidos de América. Famoso a beisebol. Levantamento de pesa é muito arriscado. Então, é muito arriscado, tá? Baloncesto é muito difícil e Hortência foi uma grande jogadora brasileira. Perfeito. Aqui, ó, no caso dessa atividade, só tem que lembrar que o ex não tem acento no espanhol, tá bom? Baloncesto também não tem acento. Então, ó, aqui a gente tem uma atividade que cumpriu corretamente, né? Vamos ver da Bia, né? A Bia também, olha lá. Futebol é muito famoso. Famoso qualifica futebol. Tênis é divertido. Divertido qualifica tênis. Única coisa aqui, ó, iniciar as frases com letra maiúscula. Tranquilos? Vamos ver aqui um outro que eu tinha visto. Ó, olha aqui o Henrique. O que o Henrique fez? Ele colocou expressões referentes aos deportes. Então, ganhei, mal perdedor, queres jogar? Vamos, sim, se pode. As frases ficaram legais, sim. Porém, a gente tinha que fazer frases o quê? O adjetivo precisava qualificar ao substantivo. Então, por exemplo, el fútbol é muito divertido, né? Então, assim,
aqui, ó, a gente tem apenas expressões, frases que não têm substantivos, muito menos adjetivos. Então, quem fez seguindo o que o Henrique colocou, também precisa arrumar, tá? Vamos ver aqui, ó, a Marie. Olha lá. Verdulería es muy importante. Heladería es una producción interesante. Peluquería es delicado, tá? Tice es arriesgada. Floristeria es bonita. Então, assim, eu até coloquei aqui o recadinho para ela, tá? Ó, as frases 1 e 2, por que eu achei que ficou muito vago, né? Muito importante. Aqui a gente não tem um adjetivo, a gente tem um advérbio, tá? Por que é importante? Né? O que é interessante? Então, a gente precisa ter uma palavra que dê alguma característica, que especifique alguma coisa da verduleria, tá? Não sei, a verduleria é llena de alguma coisa, sabe? A frase ficou muito vaga, tá? Para falar assim, com verduleria. E aí, na frase 3, precisa arrumar. Por exemplo, a frase 3 estaria certo. Peluqueria é delicado. Ok. Mas aí, delicada. Eu entendi que você quis dizer que o serviço da profissão é delicado. Eu entendi isso. Mas a frase, ela precisa ter mais alguma coisa. Por quê? A peluqueria é o estabelecimento onde trabalha a peluqueira. Então, é o serviço que ela faz que é um serviço delicado. Então, a frase precisaria também ser melhor construída, tá? Precisa dar uma olhadinha, tá bom, Marie? Não tem necessidade da maestra olhar todos, porque para cada um, a maestra já colocou, por exemplo, eu já coloquei os comentários, tá bom? Mas vamos olhar aqui a atividade da Luana que fez com o profissão. El albañil es fuerte. Então, uma característica do pedreiro, ele é forte. El abogado es inteligente. Uma característica do abogado. El músico es talentoso. La jardinera es hábil. El pintor hace hermosos dibujos. Então, o que ele faz? Lindos desenhos. Só que o es não lleva tilde, tá bom? Então, ó, a maestra foi abrindo alguns para que vocês pudessem, né? O Miguel também fez igual a Luana, né? Então, assim, só vamos ver aqui, ó. A primeira frase tá certo, a segunda frase tá certo. Então, olha lá. El doctor salva muitas vidas, tá? Salva é um verbo. Doctor é um substantivo. Muitas é um advérbio e substantivo e vidas é substantivo. Então, essa frase, a gente não tá tendo nenhum adjetivo dando característica ao doutor, tá? El maestro é importante porque ensina. Então, olha lá. Maestro substantivo. Importante é advérbio, tá? O ensina do verbo ensinar. Então, precisa ver essa questão, tá? Um adjetivo, gente, adjetivo ou adjetivo no português são palavras que dão características ou qualidades aos substantivos, ou seja, tudo que tem nome nós já vimos que são substantivos. Quando você tem alguma coisa dando característica ou qualidade, a gente chama de adjetivo. Então, nós temos que diferenciar bem adjetivo de verbo, adjetivo de advérbio, tomar muito cuidado, tá? Lembrando que o es, tô passando a bolinha aqui em cima, ó, la jardineira es hábil. Es é do verbo ser, no espanhol não se acentua, tá? Então, por isso que eu coloquei ali, ó, lembrando que o es não tiene acento. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque a maestra foi comentando as atividades, tá? Vocês têm que verificar os comentários que a maestra envia para vocês, porque aí vocês podem
ver o que precisa arrumar, tá bom? Então, ó, aqui é a atividade do João Vitor. El conductor é muito agressivo. Agressivo, característica de condutor. Mas tá faltando aí um ele antes do condutor. O es também não tem tilde, tá? Ali, ó, fabricante de helados é delicado. Então, a profissão, né, de ser um heladeiro é um serviço muito delicado. Então, vocês têm que começar a utilizar mais essas palavras que dão sentido na frase. Então, ó, heladeiro, né? É uma profissão muito delicado, tá bom? E prestem atenção, então, ó, o João Vitor eu coloquei que as frases 3 e 4, elas não estão qualificando o substantivo, porque tá lá, ó, la jardineira tiene este trabalho muito antigo, né? Então, onde que tá a característica da jardineira? El cabelleiro é um trabalho muito importante. Cadê a característica, né? Aquilo que tá dando qualificação, característica, qualidade ao cabeleireiro. Então, vocês precisam arrumar, tá? E nós temos, assim, alunos que não entregaram, que essa atividade ainda permanece como atribuída. Gente, não esqueçam, tá? Que todas as atividades têm que ser enviadas pelo Classroom. Não adianta mandar por WhatsApp, fica muito complicado para o controle. Eu quero que seja enviada pelo Classroom. Quem não enviou, envia, tá? Envia, porque não enviar implica em não fixar conteúdo, implica em ficar sem a nota, tá? Quando eu for somar tudo, acontece igual o bimestre passado. Então, isso aqui prova que vocês estão fazendo, tá bom? Ó, espero que vocês tenham entendido os comentários que eu fiz, tá? Eu utilizei algumas tarefas, no caso, algumas respostas dos colegas para poder comentar. Então, quem eu não falei, não fique triste, tá? Uma próxima oportunidade a maestra fala. E não esqueçam de ver lá o recadinho que a maestra enviou para cada um, tá bom? Próximo vídeo, classe final sobre gerúndio.